promobeiros e promobeiras de plantão, aqui estou eu de volta e hoje nós vamos fazer esse criado mudo que temos aqui. Vai ficar aí na descrição, ó, plano de corte, desenho técnico, peça por peça, só para você pegar. Leva lá na madeireira da sua cidade, pega essas peças e você mesmo monta, tá? Porque não precisa você ir lá na loja de planejados e pagar R$ 1.000 por duas peças dessa daqui, sendo que você mesmo pode fazer aí na sua casa com todas as dicas que eu vou dar aqui, ó, na aula de hoje. Não perde por nada, gente, não fecha esse vídeo. E vai logo dando um like aí, se inscreve no canal, manda aí pro seu amigo, pra sua amiga que você acha que vai dar certo isso daqui pra ele. Manda, gente, não esquece. A lista que tá aí na descrição é para um par desse criado mudo aqui, tá? Ou seja, são duas peças, você vai gastar apenas uma chapa de MDF de 15 milímetros, tá? Nós faremos ele inteiro com uma peça de 15 milímetros, traseira, fundo, laterais, tamponamentos, tudo com uma única peça de MDF de 15 milímetros, tá bem? Para fazer esse criado mudo, você vai usar furadeira, parafusadeira, broca com escariador 3 milímetros, tá? Uma maiorzinha e outra menorzinha para fazer os menores furos e um esquadro, tá bem? Aqui está o criado todo aberto com todas as peças que tem um único criado mudo. Como vocês podem observar aqui, ó, o último número que tá do lado de cá é 28, ou seja, um criado mudo inteiro desse daqui tem 28 peças no total, né? Quem olha não diz, mas é isso mesmo. São 28 peças. Como a lista aí com a descrição, tá? Para 2 criados, ao todo, são 56 peças, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, começando pela peça número 1, tá? Passando para número 2, então, vocês observem que os números aqui, eles começam a aumentar de baixo para cima, tá? Então, nós vamos montar primeiramente essa parte interna, tá? E depois passamos para a parte externa, que são os tamponamentos. E por último, a montagem das gavetas aqui, tá bem? Primeiramente, eu vou começar com essa peça número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são essas peças desse caixote aqui, tá? E depois nós passamos por essas peças complementares aqui, número 1 e número 2, que são os tamponamentos na parte inferior, que vão receber os rodízios, tá bem? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar por essas peças aqui do nosso caixotinho. Aqui tá o caixote aberto e aqui nós temos a base, laterais, sarrafos superiores e travessas na parte de trás aqui. Esses são os nomes das peças, aprendam os nomes das peças, tá ok? Então, a base vai ficar pelo lado de dentro e nós vamos colocar as duas laterais aqui, ó, do lado dela, dos dois lados, tá? Cada um dos lados das laterais, você vai fazer 3 furos aqui com a broca maiorzinha com escariador. Aqui nessa ponta, não tão na ponta, tá? Uns 2, 1 centímetro pra cá, um no meio e um no finalzinho aqui, tá? Lembrando que quando você for furar com a broca, com o escariador, você vai furar somente o suficiente para esconder a cabeça do parafuso, tá? A cabeça do parafuso não pode ficar pro lado de fora da peça, tá? Ela tem que ficar dentro do buraquinho que o escariador faz, tá? Só o suficiente para fazer o buraquinho. 3 furos em broca com o escariador de cada um dos lados aqui, beleza? Fez esses 3 furos aí, encaixou a peça, nós vamos aqui com o sarrafo. O sarrafo também fica pelo lado de dentro, assim como a base, tá, gente? Então, nós vamos colocar aqui, ó, pelo lado de dentro, cada um dos sarrafos, ok? E em cada um dos lados dos sarrafos, você vai parafusar também com parafusos 4x40 ou parafusos 4x35,
tá? 2 furos aqui, ó, broca com escariador aqui, ó, em cada um dos cantinhos aqui e aqui também. 2 furos e parafusos 4x35. Encaixou essas duas peças aí, você vem com as duas traseiras. As duas traseiras, elas vão ficar pelo lado de dentro, ó. Ela vai ser encaixada aqui, ó, entre a base e o sarrafo, tá? Então, olhem aqui lateralmente como é o encaixe dessa peça, ó, pelo lado de dentro, tá? Olhando de lado, ó, ela fica entre a base e o sarrafo de cima. Como você vai parafusar isso? Parafusos 4x40, 2 parafusos aqui, ó, broca com escariador e na parte de baixo também. Terminou de montar o caixotinho, agora nós vamos para essas duas peças aqui, que são a número 1 e a número 2, que vão ficar aqui logo abaixo do criado, tá? Essas duas peças são os tamponamentos inferiores. Essa peça da frente aqui, você vai colocar ela pra frente 1,8 centímetros, tá? Assim, ó, ela vai ficar avançada assim, 1,8 centímetros pra frente. Por quê? Porque ela vai alinhar com o gaveteiro que vem aqui logo depois, tá? O gaveteiro vai ser o último que nós vamos montar. E também nós vamos colocar a peça daqui da parte de trás, que ela vai alinhar aqui com o final do criado mudo, tá? Essas duas peças aqui, elas têm 8 centímetros de profundidade, tá? E lembra que essa daqui da frente, ela vai ficar 1,8 centímetros avançada aqui pra frente, tá? Beleza. Como é que eu vou parafusar essa peça nessa daqui? Eu tá com parafuso aqui de cima para baixo? Não. Você pode esconder esse parafuso e você vai usar o parafuso 4x25, que é um parafuso menor do que o que você montou o caixote, tá? O próximo passo agora é colocar essa peça número 14 aqui, que é a traseira do criado, porque colocando ela, a estrutura das outras vão sobre ela, entendeu? Então, primeiro nós temos que colocar ela e depois nós vamos colocando as outras, tá ok? É essa peça aqui, tá? E ela vai vir aqui por trás do módulo, tá? Aqui o encaixe dela vai ser aqui, ó, por trás do criado, por trás mesmo, ó. Agora, o final dela vai alinhar com o final dessa peça aqui que vai receber o rodízio que você acabou de colocar. Tá vendo? Ela não alinha com o final do caixote, ela alinha com o final daqui desse tamponamento inferior, tá? Sula, como é que eu vou fazer para encaixar essa traseira sem fazer nenhum furo aqui pelo lado de trás? Você vai furar aqui pelo lado de dentro, tá? Usando a broca menor e o parafuso também 4x25, tá? Porque nós vamos fazer 2 furos aqui nessa peça, essa travessa traseira aqui, tá? Você vai furar um furo aqui e outro aqui, tá? 2 furos e esses daqui você vai usar parafuso 4x25 e esses 2 furos aqui, esses 2 parafusos vão segurar essa peça aqui atrás, tá certo? Próximo passo. Agora, nós vamos encaixar essas duas peças aqui, número 15 e número 16, que são os tamponamentos externos desse criado. A forma de encaixe dela é ali por trás da traseira do criado. Fiquem olhando como que é. Você pega essa peça aqui, que é o tamponamento externo, e coloca ele aqui. Ele vai alinhar com essa peça aqui, ó, tá? Que é a peça que vai vir um pouquinho mais pra frente. Mas, primeiramente, você não vai alinhar aqui na frente, tá? Você vai alinhar ele com a traseira, ó. Porque ele vai ficar aqui, ó, do ladinho da traseira. Então, quando você for puxar essa peça pra cá, você puxa e alinha aqui com a traseira, assim, ó, tá? Final com final, ok? Que automaticamente o que sobrar dela aqui pra frente
é o que vai sobrar aqui na outra peça também, tá ok? Aí tem essa outra aqui, ó, que é o tamponamento do lado de cá, que você vai fazer a mesma coisa, alinhar essa peça com essa traseira aqui. Aí você me pergunta assim, ô Sula, então como é que eu parafuso essas peças aqui sem que apareça nenhum parafuso desse lado de cá? Muito bem, você vai parafusar essas peças aqui por esse lado de dentro. Você vai fazer 4 furos aqui com a broca menor, tá? E vai usar parafusos 4 por 25, ó. Você vai fazer um furo aqui, outro mais lá atrás, um mais ou menos nessa altura aqui e outro lá atrás também. Esses 4 furos com parafusos 4 por 25 vão segurar perfeitamente essa peça do lado de cá, tá? Então, do lado de cá, essa peça vai ficar lisinha, não vai ficar nenhum furo aparecendo. A mesma coisa você vai fazer com essa peça desse lado de cá, tá? Os furos são pelo lado de dentro aqui do caixote, ok? Pronto, aqui vocês observaram que ficou aí essa parte superior aí, né? E tem esses sarrafos aqui do caixotinho. Nisso, nós vamos colocar esse tampo aqui do meio, que vocês poderiam, inclusive, ter colocado antes dessas duas peças aqui, tá? Mas tanto faz, você pode colocar esse tampo do meio aqui agora, ó, que é essa peça aqui, ó. Essa peça vai alinhar com essa peça aqui do lado, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Ela alinha com esse tamponamento aqui, ó. Isso daqui é o tampo do meio. Esse tampo do meio é essa peça aqui, ó, número 10, tá ok? Aí você me pergunta, Sula, como eu vou encaixar esse tampão aqui do meio sem que ele apareça parafusos? Vai ser aqui parafuso pelo lado? Não, gente. Esse tamponamento aqui do meio, você deve encaixa ele aqui e você vai parafusar 4 parafusos daqui para lá, parafusos 4 por 25, usando a broca menor com o escariador, tá? Faz um furo aqui, outro aqui, parafusa de cá para lá, tá? Para que esse parafuso não vare do lado de lá. Aqui na parte de trás, exatamente a mesma coisa. 2 furos daqui para lá e parafusos aí 4 por 25, tá? Dessa forma, ele vai ficar lisinho aqui na parte de cima, sem nenhum furo aparente, ok? Beleza, instalou essa peça do meio, agora nós vamos para a peça superior, que é o tamponamento na parte de cima. Mas antes do tamponamento, nós também temos mais 2 sarrafos aqui. Porque o que vai segurar o tamponamento aqui, essas 4 peças, também. Mas o que vai ajudar para parafusar o tampo de cima sem que apareça nenhum furo, são 2 sarrafos que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Um sarrafo aqui, ó, tá vendo? E outro sarrafo aqui na parte de trás, pelo lado de dentro, tá? Nesse caso aqui, Sula, eu vou parafusar aqui, como eu fiz no primeiro sarrafo, os 2 furos do lado de cá. Jamais, gente, essa peça é para ficar lisa pelo lado de fora, sem nenhum furo aparente. Então, como eu vou encaixar essas 2 peças sem fazer furo do lado de fora? Nós vamos usar cantoneirinha em L, que é essa daí que vocês estão vendo na tela de vocês, e que também tá na lista de ferragens aí na descrição que eu vou deixar para vocês, tá? Também tem a lista completa de ferragens que você vai usar nesse projeto. Você vai usar 2 cantoneirinhas em L em cada um dos cantinhos aqui, ó. Você instala um aqui nesse cantinho e outra aqui nesse cantinho, com parafusos 4 por 16, tá? Que é para ela não vazar do lado de cá do MDF. Coloca aqui 2 cantoneirinhas desse lado e 2 cantoneirinhas desse lado aqui, ó. Que muita gente chama ela de cadeirinha, tá? Você vai fazer isso, 2 de cada lado aí com parafusos 4 por 16. Instalou aí
os 2 sarrafos com cantoneirinha metálica ou cadeirinha, beleza. Agora, nós temos os 2 sarrafos aqui que vai receber o tampo na parte de cima, que aí sim você vai poder fazer aquilo lá que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu posicionar ele bonitinho aqui. Aqui, ó. Vocês veem que a bordinha dele, ele passa um pouquinho pro lado de cá, ó. Ou seja, esse criado, ele tem 44 de largura, tá? Por 41 de profundidade, tá? Agora, do jeito que nós fizemos com os sarrafos daqui de baixo e o tampo aqui, nós vamos fazer também com o tampo na parte superior, ó. Nós colocamos ele aí, ajustamos, ó. Você vai ver que ele passa um pouquinho aqui para os lados, você vai centralizar ele bonitinho aí, tá? Aqui na frente, ele também passa um pouquinho, porque ele vai alinhar com as gavetas que vão aqui na frente, tá? Então, você vê que ele passa um pouquinho aqui. Então, nós vamos parafusar ele aqui, ó, tá? Parafusos o quê? 4 por 25, tá? Aqui uma aqui e outro parafuso aqui de baixo para cima, usando a broca menor, tá? Com escariador, e aqui atrás faz do mesmo jeito, um furo aqui e outro furo aqui. E dessa forma você consegue puxar esse tampo aqui para cima e parafusar sem que nenhum parafuso aparente fique aparecendo do lado de cá. Beleza? Agora nós vamos sim para as nossas gavetas. O nosso caixote está prontinho, prontinho, pessoal. Muito bem, as nossas gavetas, elas são compostas por traseira, que é essa parte aqui, contrafrente, que é essa daqui, 2 laterais, fundo de 15 milímetros e a frente da gaveta, tá bom? Que é essa parte aqui. Bom, é o seguinte, pessoal. Como vocês podem ver, aqui nós temos a traseira que tá pelo lado de dentro. A contrafrente também. As laterais vai pelo lado de fora, ok? E o fundo, ele vai pelo lado de dentro. Olha só como essa gaveta aqui, ela é montada, ó. Esse fundo fica pelo lado de dentro de todas essas 4 peças, tá? Então, essa traseira e essa contrafrente, ela vai ter exatamente a mesma largura aqui do fundo, tá? Então, você vai encaixar essa peça aqui, o fundo fica pelo lado de dentro e vai encaixar essa peça aqui. O fundo fica pelo lado de dentro. Você vai usar parafusos 4 por 40 para fazer o encaixe de todas essas peças e encaixar uma na outra. Um furo aqui, outro no meio e outro mais lá perto da ponta, tá? Quando eu falo perto da ponta, não é na ponta, senão você racha a peça, tá? Depois, você vem com as 2 laterais pelo lado de fora, tá? E encaixa aqui. Ó, ela tá andando junto. Encaixa aqui, ó. 3 furos também. Uma aqui, um mais no meio e outro mais lá na ponta, tá? Que você vai colocar aqui essa peça alinhando com essa outra. Então, você vai também parafusar aqui e aqui em cima, que é para encaixar a lateral na contrafrente. Então, aqui são 2 furos, um na parte superior, um na parte inferior, que vai ajustar essa peça com essa, tá? Aqui, no caso, vai ter um furo no meio também, que vai ajustar aqui a peça usando o fundo aqui da gaveta. E aqui, exatamente a mesma coisa, tá? No final das contas, né, aqui, ó, são 3 furos, tá? E na lateral também são 3 furos, só que aqui tem um furo a mais, porque
vai ajustar com essa contrafrente aqui, tá? Todas essas peças aqui, fundo, laterais, contrafrente e traseira, são com parafusos 4x40. E aqui, essa frente, como é que faz? Muito bem, você vai ajustar essa frente aqui, mas é depois que você encaixar essa peça lá no criado, tá? Então, ela não vem agora, ela vem depois. O que que você vai fazer? Deixa eu tirar essa peça aqui e eu vou agrupar essa peça aqui para colocar lá no criado. Olha só, você vai colocar essas 4 peças. Primeiramente, coloca a corrediça telescópica, tá? Infelizmente, aqui na aula 3D não dá para mostrar como é que coloca essa corrediça, mas no vídeo do YouTube, tem vários vídeos do YouTube mostrando como instalar a corrediça telescópica, é bem fácil, tá? Você coloca as corrediças telescópicas aí na gaveta e no caixote, tá? Você vai alinhar essa contrafrente aqui da gaveta com o início do caixote aqui, ó. Isso daqui tem que alinhar com isso daqui, porque a frente vai alinhar com essa peça aqui, tá bom? Então, esse início vai ser exatamente junto com o início do caixote aqui, essa peça de dentro, tá? Deixa eu ajustar aqui bonitinho a movimentação dela aqui, ó. Deixa eu alinhar ela certinho aqui na frente, ó. Prestem atenção. Tá vendo aqui, ó? A frente dela vai ter que ser alinhada bonitinha com essa base aqui dela, tá ok? Aí, beleza, colocou esse caixote, ajustou ele com a corrediça telescópica aqui bonitinho, aí você faz e coloca o de cima, tá? Vai dar o espaçamento aí entre eles, tá? E depois que eles já tiverem instalados, ok? Primeiro instala os 2 caixotes. Depois que tiverem instalados, é que você vai vir com a frente da gaveta. Primeiramente, coloca a gaveta de baixo, tá? A gaveta não, a frente da gaveta de baixo. Alinha ela bonitinha aqui, ó, em relação ao caixote. Alinha certinho, deixa eu colocar aqui. Alinha ela certinho, deixando as folgas aí direitinho, tá? Aqui tem 3 centímetros de folga aqui na base, mais 3 centímetros de folga aqui nessa lateral e mais 3 centímetros de folga aqui nessa lateral, tá? Para ela não ficar raspando aqui nessa parte de baixo. Dessa gaveta para a gaveta de cima aqui, dessa frente, quero dizer, né? Para frente da parte de cima, vão ter 3 milímetros de folga. Então, aqui, ó, ela vai ficar 3 milímetros de distância da frente de baixo, ó, assim. Ó, tá vendo? Aqui na base 3 milímetros, aqui entre elas duas mais 3 e da parte de cima 3 milímetros. Essas frentes, elas já vêm, tá? Com todas essas folgas que eu tô falando para vocês, ok? Sula, como é que eu instalo essas frentes da gaveta, tá? Na hora da instalação, pessoal, você tem que retirar a gaveta para fora, tá? Dessa forma, ó, você puxa a gaveta, tá? Ela já tá lá com a corrediça telescópica instalada, então ela vai sair assim quase toda, né? Você vem com a frente de gaveta, coloca, tá? E aqui você vai usar parafusos, 2 parafusos. Pode colocar 3 aqui, ó, 2 embaixo aqui e 1 no meio aqui mais em cima. 4x25, parafusos 4x25. Usa a broca menor com escariador aqui, tá? E fura daqui pra lá. E dessa forma, essa frente aqui não vai ter nenhum furo aparente, tá? Essa é a ideia. Coloca a gaveta,
puxa ela para fora, alinha a parte da frente dela com as laterais aqui bonitinho e deixa ela aí. Da mesma forma, você vai fazer com a gaveta de cima. Dá a folga entre uma e outra, puxa aí para fora e parafusa aí com parafusos 4x40. Instalou as gavetas? Ok. Vai ficar faltando somente os rodízios, né, gente? Esses rodízios aí, você vai parafusar aí com parafusos 4x16, tá? Nessas peças aqui de baixo, que são os tamponamentos que vocês colocaram lá no início, quando a gente estava começando a montar esse caixote aí, tá? São rodízios de silicone de 5 centímetros cada um, tá bom? Como eu disse lá no início do vídeo, tá tudo aí na descrição, lista de ferragens, lista de peças, desenho técnico, tudo no passo a passo para você pegar, levar na madeireira perto aí da sua casa, comprar e montar. Você não vai pagar R$1.000 em 2 peças de criado mudo, gente, não tem porquê. Você vai fazer isso daí, experimenta ter essa primeira experiência fazendo seu primeiro móvel. E antes que eu me esqueça, a largura desse criado é 44 de largura por 41 de profundidade por 51,5 de altura, mais 5 centímetros do rodízio, ou seja, a altura final dele tá com 56,5, tá? Lembra, gente, manda esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que não quer dar R$1.000, R$1.000 e poucos por 2 criados mudos. Você pode pagar 1/3 desse valor aí, levando essa lista de materiais aí para a madeireira mais próxima de sua casa. Monta você mesmo que você vai ver o tanto que você vai economizar. Fiquem com Deus, um grande beijo e deixem aí nos comentários o que você quer que eu traga aqui para o YouTube para a gente montar aqui juntos e eu trazer a lista de peças e ferragens para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.